Boa noite. Quero ler aqui o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Falar de Davi é uma coisa que eu gosto muito, é uma história que me emociona, é uma história que me chama a atenção, pelo fato da relação que tinha Davi com o seu pai. A Bíblia vai nos dizer que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, e enquanto seu pai estava à casa com seus irmãos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, da história de Davi, da relação que ele tinha com seu pai, é que ele apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. E seu pai tinha uma relação diferente de Davi com a dos seus irmãos. É uma história que me comove, é uma história que às vezes quando eu leio, eu me transbordo em lágrimas, porque eu acredito que Davi queria ser como seus irmãos, queria ter o mesmo tratamento que os seus irmãos tinham, queria sentar à mesa junto com os seus irmãos. Talvez Davi cuidava das ovelhas de seu pai, querendo surpreender o seu pai, Jessé. Talvez queria um abraço forte, talvez queria uma palavra de conforto, algo que os seus irmãos tinham, que ele não tinha. Eu acredito pelo fato de os irmãos de Davi serem guerreiros, serem já homens fortes que batalhavam, e Davi era um simples pastor, um simples cuidador de ovelhas. Talvez Davi fazia aquilo, talvez Davi em seu coração, ele tinha uma expectativa de um dia ser um soldado, de um dia também entrar em batalha, de um dia entrar em guerra, como seus irmãos entravam, como seus irmãos guerreavam. Porém, a expectativa que Deus tinha para Davi era diferente da expectativa dele. Às vezes as nossas expectativas são diferentes das expectativas de Deus. Enquanto Davi estava ali apacentando ovelhas, talvez queria ter um consolo do pai, talvez ser um simples guerreiro, Deus tinha algo diferente para Davi. Deus tinha algo melhor para Davi. Deus tinha um trono já planejado para Davi. Deus já tinha algo além do que Davi poderia imaginar. E o que eu acho lindo, que Davi, ele era um pastor de ovelhas, mesmo seu pai não reconhecendo, mesmo seu pai não dando muita bola para ele, mesmo seus irmãos não reconhecendo o seu trabalho, mas Davi pastoreava as ovelhas de seu pai tão bem, que a gente vai ler no Salmo capítulo de número 23, Davi, quando ele ora, quando ele clama ao Senhor, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira vez que eu li esse texto, eu pude entender, e eu perguntei para mim mesmo, por que Davi não chamou Deus de pai? O Senhor é o meu pai e nada me faltará. O Senhor é o meu irmão e nada me faltará. O Senhor é o meu amigo e nada me faltará. Davi chamou Deus de pastor, porque eu acredito que Davi queria que Deus cuidasse dele da mesma forma que ele cuidava das ovelhas de seu pai, de tão bem cuidada que eras. Ou seja, se Davi dissesse, o Senhor é como meu pai e nada me faltará, Davi estava querendo dizer que Deus deixaria faltar alguma coisa para ele. Se Davi dissesse, o Senhor é como meu irmão e nada me faltará, Davi estava querendo dizer que Deus deixaria algo faltar para ele, da mesma forma que os irmãos tinham deixado faltar. Mas quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi estava dizendo, Senhor, cuida de mim da mesma forma que eu cuidei das minhas ovelhas. Cuida de mim da mesma forma que eu cuidei das minhas ovelhas, da mesma forma que eu matei urso por elas, da mesma forma que eu enfrentei leões por elas. É a forma que eu quero que o Senhor cuida de mim. Então Davi cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. Porém, Davi era um ninguém que ninguém notou. Ninguém notava Davi, ninguém via Davi, ninguém conhecia Davi. Mas tinha um Deus, a Bíblia diz que um Deus que olhava para Davi, mesmo que ninguém via, mesmo que os irmãos dele não via, mas tinha um Deus que contemplava a sinceridade que tinha dentro do coração de Davi. A Bíblia vai nos dizer que uma certa feita, Deus manda que Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse a Davi como rei. Para adiantar a história, a Bíblia vai dizer que Davi ele é ungido a rei de Israel, e quando ele é ungido a rei de Israel, surge algo nesse meio tempo. Davi é ungido a rei, passa alguns dias e surge uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E nós sabemos que essa guerra que surgiu entre os filisteus e os israelitas foi uma guerra diferente. Como os filisteus há tempo atrás já tinham perdido uma batalha para Israel, agora eles têm outra estratégia. Se nós somos contra Israel, nós iremos perder. Vamos pegar o nosso melhor soldado, o nosso melhor homem,
o homem mais forte, o homem mais alto, para lutar contra um deles em Israel, porque lá não tem homem capaz de vencer Golias. E eles colocam Golias na frente da batalha para insultar o povo de Israel. E diz: há algum homem em Israel que possa lutar contra mim? E Israel não tinha ninguém. Saul, os filhos de Saul, ninguém queria lutar contra Golias. Nesse meio termo, os irmãos de Davi estavam na batalha. E o pai de Davi chega para Davi e fala assim: Davi, vai lá e entregue pães aos seus irmãos, porque os seus irmãos estão com fome. E o que eu acho interessante é que Davi, ele era um filho obediente. Ele teve a oportunidade de desobedecer o seu pai, ele teve a oportunidade de não entregar os pães, ele teve a oportunidade de até mesmo no meio do caminho comer os pães. Mas não, ele entrega o pão, os pães aos seus irmãos. Ou seja, ele poderia não fazer isso pela forma que ele era tratado pelo seu pai e pelos seus irmãos, mas não. Davi, mesmo que foi maltratado, mesmo que foi rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos, ele foi capaz de descer até onde os seus irmãos estavam e alimentar eles com pão. Porque para que os irmãos de Davi entrassem numa peleja, era necessário que eles tinham que ter alimento, eles tinham que comer, eles estavam com fome. Às vezes passamos por momentos em nossas vidas que somos pisoteados por pessoas, maltratados, caluniados, mas aquele mesmo irmão que me caluniou, que me maltratou, às vezes ele está com fome. E ele está no campo de batalha que eu e você às vezes não estamos. E é necessário que nós temos que entregar comida para ele, pão para ele, para que ele possa entrar na batalha. Porque se Davi não entregasse pão aos seus irmãos, e se provavelmente tivesse uma guerra corpo a corpo, eles iriam perder a batalha, eles iriam morrer, porque estavam sem fome, estavam sem alimento e estavam com fome. E a Bíblia vai dizer que Davi desce ali, entrega o pão aos seus irmãos. E chegando ali, quando ele entrega o pão aos seus irmãos, ele vê Golias que afrontava o exército de Israel, que afrontava a todos, insultava o povo de Israel. E Davi ele não aceita aquela situação. E ele pergunta: não há homem em Israel que possa pelejar contra Golias? Aí ele vai até Saul e diz assim: Saul, não existe homem aqui dentro de Israel que possa pelejar contra esse gigante? Aí Saul questiona ele que não tinha homem ali dentro. Aí ele disse para Saul: então eu irei e pelejarei contra o gigante, eu irei e matarei esse gigante. Aí Saul olha para Davi e diz: não, você não pode, você é pequeno, é uma criança. Aí Davi diz assim: olha, estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, eu feri o leão e o matei. Estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, eu feri e o matei. Da mesma forma eu farei com esse circunciso. Aí Saul se sente confiante do jeito que Davi fala com ele, nas palavras de Davi. Já que em Israel não tinha homem, já que em Israel não tinha ninguém que quisesse pelejar, nem mesmo Saul, porque a Bíblia vai dizer que Saul, ele era da tribo de Benjamim, ele tinha uma promessa sobre a vida dele muito forte. Qual era a promessa de Saul? Todo aquele que era da tribo de Benjamim era como um lobo devorando a sua presa. Se você ler em Gênesis capítulo 49, se eu não me engano, era o lobo devorador de presa. Ou seja, se Saul pegasse a sua presa, provavelmente ele, de acordo com a promessa que ele tinha, Saul pegaria a sua presa e devoraria. Ou seja, se ele se encontrasse, batesse de frente com Golias, ele teria chance de ganhar aquela batalha de acordo com a promessa que ele tinha na sua vida. Mas Saul se acovarda, esquece da promessa, esquece de quem ele era. Aí chega Davi, que era da tribo de Judá, e chega: Saul, eu irei pelejar contra esse homem. Saul, esperto, o que ele faz? Coloca a armadura dele, pede para que Davi usasse a sua armadura. Davi, pega a minha armadura e vai ao campo de batalha. Saul era muito astuto. Qual era a intenção de Saul de dar a armadura para Davi? A intenção de Saul de dar a armadura para Davi era para se vangloriar, era para que a glória fosse para ele. Mas aquilo que Deus tinha preparado para Davi era para a glória dele, para a glória de Davi. Aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para a Cláudia, para o Ariel, para o Edeni, é para se tiver de ser para você, a glória tiver de ser para você, vai ser. Lógico, primeiramente essa glória será para Deus, é óbvio. Mas veja bem, quando Davi coloca aquela armadura, ele sai caminhando. Porém, o que a Bíblia vai dizer? Que Davi não se sentiu bem. Davi não se sentiu bem quando colocou aquela armadura no seu corpo e tirou. Não é que Davi era pequeno, Davi tinha a mesma estatura de Davi tinha a mesma estatura de Saul. Prova disso que a armadura coube em Saul, que a armadura não era como essa armadura que a gente vê de peça, não, era uma armadura completa. Colocou em Davi chegou, saiu andando com aquela armadura, coube nele.
Mas aí Davi não aceita essa armadura de Saul. Porque se Davi aceitasse, quando ele derrotasse o gigante, quem olhasse de longe ia ver Davi com a armadura de Saul e ia pensar o quê? Olha lá, Saul derrotou o gigante Golias. Foi Saul que derrotou o gigante Golias. Quem vê esse de longe? Porque estava vestindo a armadura de Saul. Mas Deus, ele é tão bom e misericordioso que essa armadura não coube em Davi. E o que Davi veio usar? Um alforje. Um alforje. E a Bíblia vai dizer que Davi, no versículo de número 40, Davi tocou o seu cajado na mão, escondeu-lhe para 5 seixos de ribeiro e pôs-lhe no alforje de pastor. Aquilo que Davi usava lá atrás, aquilo que Davi usava no começo da sua história, ele ainda estava usando para ele derrubar o gigante, derrubar Golias. Davi não pegou emprestado o que era de Saul, Davi usou o que era seu, o que era dele. Davi não precisou da armadura de Saul, Davi não precisou da espada de Saul, Davi pegou o que era dele, o que ele tinha. Eu quero dizer uma coisa para você: usa o que você tem, no que nós não venhamos imitar o cantor, imitar o pregador, copiar o hino do fulano, do Bertano, a aula do Vilmar, que nós possamos usar o que a gente tem, porque é o que você tem que Deus vai poder te usar através disso, amém? Então Davi chegou ali, ele usou o que ele tinha para ir de frente com Golias. O que eu mais acho interessante, que o ápice da vida de Davi foi a história de Golias. O ápice mais alto da vida de Davi foi quando ele derrotou Golias. Preste atenção que quando Davi foi até derrotar Golias, ele desceu no vale. Quem é pentecostal aqui vai entender mais ou menos o que eu vou falar aqui agora, hein? Ele desceu no vale, ou seja, quando ele estava lá embaixo, no vale, para derrotar Golias, foi o ápice da vida dele. Você conhece Davi por quê? Porque ele adulterou com Betsaida? Não. Porque ele sentou no trono de Israel? Não. Nós conhecemos Davi, a maioria que conhece Davi porque ele era pastor de ovelha? Não. Conhecemos Davi porque ele derrotou um gigante no vale. Você pode ver que foi um momento histórico da vida de Davi quando ele derrota Golias no vale. Quando ele estava lá embaixo. Quando ele não era ninguém. Ele desce ao vale, Davi não era reconhecido e derrota o gigante Golias no vale. Porque quando ele estava no ápice da sua vida, quando ele era rei de Israel, quando ele estava lá na varanda que ele vê Betsaida, foi o momento da queda dele. Então às vezes é o momento que nós sentimos mais forte nas nossas vidas, que nós estamos no ápice, eu sou o cara, eu sou o bacharel, eu sou o teólogo, eu sou o bambambam. É nesse momento que é o momento de mais perigo das nossas vidas. E às vezes o melhor momento, o ápice de nossas vidas, é quando nós estamos no vale. É quando ninguém conhece eu, ninguém conhece você. E é nesse momento que às vezes nós temos uma atitude de poder encarar o gigante Golias. Porque Saul tinha nome e tinha promessa. Os filhos dele também tinham nome e tinha promessa. Mas ninguém foi capaz de encarar Golias. Davi não tinha nome. Davi não era ninguém. Mas ele foi capaz de encarar Golias. Desceu no vale. E o versículo que nós lemos é o seguinte: e Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O mais lindo que eu acho dessa história de Davi, nessa história aqui, é que Davi olhou para Golias. Poderia ter dito: vem, que eu vou te matar. Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi coloca Deus na frente da peleja. Davi colocou Deus na frente da batalha, na frente da situação. Quando Deus está na frente da batalha das nossas vidas, quando Deus está na frente de situações de nossas vidas, é sinal de guerra, sim, mas também é sinal de vitória. As pessoas dizem aí que quando Jesus está no barco é sinal de vitória. Lógico, é sinal de tempestade também. Cristo no barco é sinal de tempestade, mas também é sinal de tempestade acalmada. Cristo, Deus na frente da guerra, como Davi colocou, é sinal de peleja dura, com certeza, mas também é sinal de vitória. Amém. Então a reflexão que eu quero concluir nessa noite é que venhamos nessa noite colocar Deus na frente das nossas vidas, Deus na frente da nossa peleja, Deus na frente da nossa batalha, porque é sinal de vitória. Amém?